Boa tarde, terceiro ano. A gente vai começar hoje a dar prosseguimento às nossas aulas através da videoaula. Então, hoje é a nossa primeira videoaula de informática e a gente vai dar seguimento à nossa matéria, ok? Eu queria que vocês pegassem a apostila de vocês, nossa apostila, e colocassem na página 12. Página 12 é essa daqui. A que fala das partes do computador. A gente já deu uma olhadinha, vamos dar uma recapitulada aqui. A gente já deu uma olhadinha na página 3, Sociedade e Tecnologia, na página 4 e 5, que fala sobre isso. Eu vou recapitular um pouquinho com vocês a nossa matéria de hardware e software, ok? Mas hoje a gente vai dar seguimento falando das partes do computador. Eu vou ler com vocês o texto da apostila e vou explicando ao longo do tempo, ok? É claro que nos dias de hoje, todos nós já conhecemos um computador. Em lojas, supermercados, em vários lugares, eles estão à venda como qualquer outro eletrônico. Os computadores possuem vários componentes, peças e acessórios. E neste capítulo vamos conhecer os principais. Então a gente vai falar de cada parte do computador, de cada peça do computador. A gente vai falar então do hardware, certo? As partes do computador, as partes físicas do computador, a gente chama de hardware, como a gente já tinha visto. E os programas que estão dentro dele a gente chama de software. Hoje a gente vai falar mais do hardware. Observe o computador abaixo e vamos reconhecer seus principais elementos. Então, a gente tem aqui, ó, a fotinha de um computador. Aqui a gente tem a foto de um PC, que é o computador que a gente conhece mais popularmente. Quando a gente pensa em computador, geralmente é nesse computador que a gente pensa. Não que ele seja a única opção, mas é o mais popular. Então, um computador básico, né? Ele é formado de monitor, teclado, gabinete e mouse. Por que eu falo um computador básico? Porque é claro que a gente pode adicionar outros acessórios, outras peças, para aumentar a funcionalidade nesse nosso computador. Por exemplo, a gente pode adicionar uma impressora, uma caixa de som, um scanner. Porém, isso são acessórios. O computador básico, aquele que a gente só usa as funções básicas, ele é formado de monitor, teclado, gabinete e mouse. É só disso que um computador precisa para funcionar. A gente vai ver mais para frente que algumas dessas peças são mais importantes do que as outras. Mas a gente vai falar disso. Provavelmente, você já deve ter visto esse conjunto em vários lugares. Isso se não estiver na frente de um agora mesmo, que é bem provável. Às vezes, esse conjunto tem as caixas de som, ou muitos não estão ligados na impressora, mas no geral, essa é a forma que mais vemos no computador hoje em dia. Então aqui, ó, a gente ainda tem uma impressora, mas na maioria das casas a gente sabe que não é essa a realidade. O básico mesmo é monitor, gabinete, teclado e mouse, é o que a gente precisa para mexer bem no computador. Vamos agora reconhecer cada parte e dividi-las em 3 grupos. Vamos para a página 13. Reconhecendo as partes do computador. O gabinete, que não deve ser confundido com a CPU, onde todas as informações do computador são processadas. Então, quando a gente fala gabinete, a gente está falando, ó, disso daqui. É nessa caixa aqui que tem todo aqueles hardware de funcionamento, placa-mãe, HD, memória. Essa parte aqui onde a gente liga é o gabinete. O monitor, que pode ser tradicional ou LCD, é o visor onde é mostrado tudo aquilo que está acontecendo dentro do computador, para que possamos interagir com a máquina e executar as operações. Então, o monitor é uma espécie de televisão do nosso computador, certo? Hoje em dia, a gente já tem até os monitores LCDs, né? Antigamente, quando não havia monitores, era necessário se comunicar com o computador por cartões ou fitas. Periféricos são todos os elementos que ficam ao redor do computador. Os mais conhecidos são o mouse, teclado, impressora e as caixas de som. Mas existem muitos outros, como joystick, scanner, pendrive, entre outros. Então a gente vai ver que nessa parte do livro, ele divide o nosso computador em 3 partes: monitor,
gabinete e periféricos. Por quê? Por que não é monitor, gabinete, teclado e mouse, igual a gente falou? Porque a gente vai ver que a gente tem as duas partes mais importantes do computador, que são o gabinete e o monitor. E tudo que a gente conecta no gabinete, a gente chama de periféricos, a não ser o monitor, porque ele é necessário para que a gente veja o que está acontecendo. Mas todos os acessórios que a gente coloca para usar o computador, eles são chamados de periféricos. Então, os periféricos são aqueles acessórios que a gente conecta no gabinete, ok? Então, teclado, mouse, impressora, caixa de som, joystick, etc. Então, por que a gente fala que o gabinete e o monitor são as partes mais importantes do computador? Porque são as únicas partes que sem eles a gente não consegue utilizar. A gente consegue utilizar um computador que não tenha mouse, que não tenha teclado. Mas sem o gabinete, sem o monitor, isso não é possível. Por quê? O gabinete é onde estão todas as peças que são responsáveis pelo funcionamento do computador. E o monitor, justamente para a gente ver as funções que a gente está dando de comando, o que está acontecendo no computador, ok? Se eu não tenho mouse, se eu não tenho essa pecinha aqui, se eu não tenho mouse, é possível que eu mexa no computador só através do teclado. E se eu não tenho teclado, eu tenho uma opção dentro do meu computador que é o teclado virtual. Então eu consigo ou baixar, ou às vezes no próprio computador já tem um teclado virtual que a gente consegue utilizar. Então, para todas as outras peças, a gente tem uma importância secundária. É claro que elas são importantes, mas sem elas ainda assim é possível utilizar. As duas únicas peças que a gente não consegue utilizar sem é gabinete e monitor. Por isso que a gente vai falar que elas são as mais importantes. Então, a gente vai ter gabinete, monitor e periféricos, que são os acessórios. Definição para periférico, vamos voltar lá para o livro. O dicionário Aurélio define periférico de duas formas: relativa à periferia, que é numa cidade a região mais afastada do centro urbano. E a letra B, equipamento ligado ao computador com finalidade de realizar alguma tarefa. Então, acessórios, né? A definição B é perfeita. Todo e qualquer objeto que se ligue ao computador com o objetivo de realizar alguma tarefa é um periférico. Vamos para a página 14. Não se esqueça. Então, aprendemos que o computador pode ser dividido em três partes: monitor, gabinete, periféricos. E os periféricos podem ser de entrada, saída, armazenamento e mistos. O que isso quer dizer? Os periféricos de entrada são aqueles que mandam a informação para dentro do computador, ou seja, a informação está entrando no computador. E os periféricos de saída são aqueles que retiram a informação do computador. O mouse, por exemplo, é um periférico de entrada, porque o mouse é que está fora. Eu clico aqui fora e ele manda uma informação para dentro do computador. A impressora é um periférico de saída, porque o texto, a foto ou qualquer coisa que eu esteja querendo imprimir está dentro do computador. E o que eu vou fazer? Vou mandar a informação para fora, para um papel, para fora do computador. Então, a informação está saindo. O teclado, eu mando a informação para dentro do computador. Eu digito aqui e a informação vai para dentro. A caixa de som é de saída, porque a música está dentro do computador. Quando a gente ouve, ela está saindo. Então, é assim que a gente define o que é de entrada e o que é de saída. A gente ainda tem mais um aqui que eu vou falar hoje, que é o de armazenamento. O que é um periférico de armazenamento? Todo aquele periférico que a gente usa para armazenar informações. Então, disquete, pendrive, HD, a gente usa... Quem usa muito computador, geralmente usa um HDzinho externo para poder salvar foto, vídeo. Tudo isso, periférico de armazenamento, ok? Porque ele armazena as informações. Vamos seguir com a CPU. Realiza as instruções solicitadas pelo software e gerencia a entrada e saída de dados. Funciona como se fosse um cérebro humano no computador e está localizada dentro do gabinete.
Então, às vezes, a gente chama o gabinete de CPU, mas CPU é o que está dentro, é o que processa as informações, certo? É como se fosse um cérebro. Diz a informação que entra, a informação que sai, processa o que está lá dentro. Na página 15, a gente tem uma atividadezinha aqui, ó. Número 1. O computador tornou a vida do ser humano mais fácil? Explique. Isso daqui é de sua resposta pessoal. Então, tornou mais fácil? Se você acha que tornou, bota sim e explica por quê. Número 2. Você sabe quanto custa um computador hoje em dia? E logo abaixo a gente tem, você reconhece as peças abaixo? Escreva o nome delas. Então, a gente tem aqui, ó, as pecinhas e do lado a gente vai colocar um nome, ok? A página 16, na página 16, logo aqui, ó, no comecinho da página 16, a gente tem um exercício, partes do computador. Abaixo temos os nomes de vários periféricos. Identifique E, os periféricos de entrada, e com S, os periféricos de saída. Então, tudo que manda informação para dentro do computador, a gente vai botar um Ezinho, e tudo que tira a informação do computador, a gente vai botar um Szinho. Certo? Vamos fazer essa atividade? Então, agora, eu vou corrigir com vocês. Para quem não corrigiu isso em sala, para quem ficou faltando, eu vou corrigir com vocês o exercício da página 7, e logo em seguida a gente vai ver os exercícios dessa nossa aula de hoje. Então, na página 7, a gente tem aqui hardware e software, e um monte de palavra embaralhada. O que a gente vai fazer é usar essas palavras para definir o que é hardware e usar essas palavras para definir o que é software. Então, na parte do hardware, a gente vai colocar a parte física do computador, formada por componentes internos e externos. Vou repetir, hardware é a parte física do computador, formada por componentes internos e externos. Então, hardware são as peças que formam um computador, certinho? Vamos para a parte do software. Software, a gente vai definir aqui embaixo como conjunto de aplicativos e programas desenvolvidos para fazer o ser humano interagir com o hardware. Conjuntos de programas e aplicativos desenvolvidos para fazer o ser humano interagir com o hardware. Então, a gente tem as peças do computador, só que elas, sem a parte interna, sem os programas, são só objetos. O que faz todo o computador funcionar em harmonia são os softwares, são os programas. Que pode ser o quê? Pode ser uma calculadora, pode ser um programa de edição de vídeo, pode ser o programa que você usa para escutar música, pode ser tudo que a gente tem dentro do computador de programa é software, ok? Então, vamos lá agora dar uma olhadinha aqui no exercício dessa aula. Vocês vão dar um pause, vão responder, e aí agora a gente vai corrigir, ok? Número 1, computador tornou a vida do ser humano mais fácil? Sim, tornou. Agora você vai explicar com suas palavras por que você acha que tornou. Número 2, aí vai dar pesquisa de cada um. Pode variar, mas aí a gente vai pesquisar na internet o preço do computador, ok? Embaixo, no exercício das pecinhas. Você conhece as peças abaixo? Escreva o nome delas. Então, aqui a gente tem um joystick. Do lado, os que a gente ainda não viu, eu vou deixar em branco por enquanto e a gente vai retornar, ok?
Mas a gente vai ver os mais conhecidos. Esses que a gente ainda não falou, a gente vai falar daqui a pouco. Na próxima aula a gente fala deles e aí eu volto para corrigir com vocês. Primeiro vamos corrigir só os que a gente já conhece, que já é de conhecimento da maioria. Então aqui a gente tem um joystick, aqui a gente tem um pendrive, aqui a gente tem uma impressora, um gabinete, um scanner e uma webcam. Esse e esse aqui a gente vai falar na próxima aula. Na página 16, a gente vai corrigir. É entrada e S saída. Mouse é periférico de entrada. Então, a gente vai colocar a letra E. Joystick é mesmo raciocínio, é de entrada, porque a gente aperta e ele manda a informação, o comando do jogo para dentro do computador. Entrada. Webcam, entrada. Caixa de som, saída, a música sai dela. Impressora, saída também. Teclado, entrada. E scanner, entrada, ok? Então, na próxima aula, a gente continua da página 16 até a página 19, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!